A todo povo de Deus, sejam bem-vindos em mais um culto no seu lar. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos neste momento orar ao nosso Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu apresento a vida de cada um dos teus filhos, que presentes, Senhor, estão conosco neste momento, entrando na tua presença e pedindo a ti a tua bênção e a tua graça. Pai, venha sobre nós neste momento, acalma, aquieta o nosso coração e traga sobre nós, ó Deus, a tua bênção, Jesus. Pai, derrama sobre a vida dos teus filhos um milagre, a transformação, a cura, a renovação que vem do Senhor. Pois nós entregamos, ó Deus, nas tuas mãos este culto no lar dos teus filhos, entregamos a vida de cada um deles nas tuas mãos e pedimos a ti, Senhor, cuida de nós e abençoa-nos poderosamente. É o que te pedimos desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todos sempre. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho aqui com a palavra de Deus e daqui a pouco nós vamos estar orando em favor da sua vida, pedindo a Deus que abençoe você de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cobiça que o homem traz no seu coração, que o homem traz na sua mente. E muitas das vezes a cobiça nos leva ao sofrimento e à perdição e à calamidade. A palavra do Senhor, ela nos fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 7. Se possível for você pegar a sua Bíblia e já abrir aí neste livro, 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 7. Nós vamos daqui a pouquinho ler esse texto, esse capítulo, em nome do Senhor Jesus, a qual nos fala sobre a cobiça do homem, que o homem traz no coração e que o homem coloca dentro de si. E muitas das vezes, esta cobiça, ela nos leva também a ser pessoas avarentas. E por causa disso, nós acabamos nos afastando da presença do Senhor. E por causa disso, nós deixamos o caminho da fé. E a palavra do Senhor Deus, ela nos fala de Judas. É um exemplo que nós podemos tomar sobre a ganância, sobre a avareza que muitos transportam e traz dentro do seu coração. Judas foi um deles, por causa da cobiça ao dinheiro, ele acabou perdendo a sua vida e desviou-se do caminho da fé. Também Acã, a palavra do Senhor nos fala que Acã, após ter entrado em uma guerra, em uma batalha, ele levou coisas condenadas para dentro da sua tenda e com isso ele caiu ali na tentação de levar coisas que não era para ser tocada, para levar para sua casa, por causa da cobiça, e perdeu também a sua vida, desviou o seu caminho da fé. A palavra do Senhor Deus também ela nos fala de Ananias e Safira, conforme pregamos ontem, por causa da cobiça ao dinheiro e por causa da avareza, perderam também a sua vida. Então a gente pode aqui aprender alguns textos da palavra. O jovem rico também, por causa da avareza e por causa da cobiça ao dinheiro, ele perdeu o maior tesouro, ele perdeu a maior oportunidade que ele teve em toda a sua vida de ganhar o reino dos céus. Então, muitas das vezes a cobiça que alguns traz dentro do seu coração, e por causa desta cobiça nós nos desviamos do caminho da fé e perdemos ali a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos e também apercebidos a todas essas palavras em o nome do Senhor Jesus. Amém? Claro, meus queridos, comer bem, vestir bem, dormir bem, morar bem e ter tudo do bom e do melhor sempre foi agradável.
mas tem que ser tudo segundo a vontade do Senhor. Nunca querendo passar em cima de ninguém, nunca querendo tomar aquilo que é dos outros para a gente, esperando a graça do Senhor. Nós vamos aprender isso aqui dentro da Bíblia, conforme Paulo, instruído, usado, ungido pelo Espírito Santo, fala conosco nesta hora. Amém? 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7 nos fala assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Olha o que Paulo fala. Nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. A única coisa que nós vamos levar deste mundo, irmão, é as nossas boas obras, aquilo que nós fizemos pela nossa fé, pela nossa conversão, pelo nosso conhecimento da palavra de Deus, pela nossa caminhada com o Espírito Santo. E Paulo, ele fala verdadeiramente sobre isso, porque Paulo viveu isso. Paulo viveu por amor ao Senhor. Depois que ele se converteu à palavra de Jesus Cristo, ele aprendeu a largar as coisas humanas, coisas carnais de lado, para viver nas coisas espirituais. Aí ele fala aqui: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Paulo, ele era bem remunerado. Quando ele era soldado de Roma, ele tinha um bom salário, ele tinha um bom emprego, né? E ele largou tudo por amor a Cristo Jesus. E depois que ele passou a servir a Cristo, é que ele passou a entender isso aqui. Ele fala aqui no versículo 8, você pode acompanhar aí: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos isso contentes. Veja bem o que Paulo fala. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, o que cobrir, esteja contente. Mas a gente vê por aí que quanto mais as pessoas têm, mais eles querem ter. Não importa se eles vão passar por cima de fulano, de Bertano, de Ciclano, para adquirir e possuir aquilo. Mas a palavra do Senhor, eu estou te falando de palavra de Deus, estou falando com você de Bíblia, né? Que muitas das vezes a cobiça, ela gera em nós uma tortura espiritual. Ela gera em nós um sufoco espiritual. E a gente precisa aprender, conforme ontem eu estava falando. Quanto mais Ananias e Safira desejou ter, eles perderam. E é isso que a palavra do Senhor, Deus nos fala no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Adianta você ganhar fortunas, ficar ricos e ter riquezas e mais riqueza e nunca servir a Deus, nunca colocar no seu coração o propósito, o desejo de servir a Deus? Aí a Bíblia fala: aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa alma, ela é valorosa. A nossa alma é um tesouro valoroso. E nós precisamos cuidar bem da nossa alma. Por isso que Deus disse: olha, cuida bem de ti mesmo, cuida da tua alma, zela dela, né? Desvia-se o teu pensamento de coisas que vão prejudicar a sua vida espiritual. Foge das coisas que te afastam-se de Deus. Isso é cuidar bem da nossa alma. E Paulo, ele fala sobre isso, que depois que ele aprendeu a servir a Cristo, ele passou a cuidar mais bem da alma dele, ele passou a olhar com um olhar diferente para a sua vida, conforme ele está dizendo aqui: tendo, porém, no versículo 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Olha, veja bem, que submergem aos homens nas perdições e ruínas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessas cobiças alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores.
Por causa disso, alguns se prejudicaram a si mesmos. E é verdade, irmão. Se nós pararmos para olhar hoje e analisarmos as Sagradas Escrituras, a gente vai chegar numa conclusão que quantas e quantas pessoas perderam a sua própria liberdade por causa dessa cobiça. E quantas pessoas perderam o seu privilégio, o direito, aquilo que Deus concedeu através de Jesus Cristo, dizendo: vós estáis livres. Jesus morreu para nos dar liberdade para ir e para virmos. Jesus entregou a sua vida no Calvário, derramando o seu sangue precioso. Nós somos comprados por um valor incalculável, que foi o sangue de Jesus, para nos dar liberdade, para nos dar o direito de irmos e de virmos. Mas por causa da cobiça, quantas dezenas e centenas e milhares de pessoas, por causa da cobiça, perderam esse privilégio de ir e de vir. Perderam a oportunidade da liberdade de ir e de vir. Tudo por causa da cobiça. Então Deus está nos orientando aqui pela carta de Paulo, que foi escrita aos Timóteos, né? Ele está nos orientando aqui que muitas das vezes nós, por causa da nossa cobiça de alguma ou por alguma coisa, nós caímos em laço, nós caímos em redes e acabamos nos prejudicando a nós mesmos e nos tornando em nós feridas e machucados. Então Paulo está dizendo: olha, se você tem o que cobrir, o que comer, estejais contentes. Mas quantas e quantas pessoas se encontram infelizes porque não tem uma casa dos seus sonhos, porque não conseguiu ainda o carro dos seus sonhos, porque não conseguiu o seu emprego dos seus sonhos ou o salário dos seus sonhos, mas o que você tem está dando para você dormir, comer, beber e se vestir. E muitas das vezes nós ocupamos a tristeza no lugar da felicidade e nos tornamos uma pessoa frustrada, infelizes, sendo que nós poderíamos olhar de uma outra forma e sermos a pessoa mais feliz deste mundo. Aí Paulo está orientando aqui: estejais contentes com o que você tem. Se você tem uma muda de roupa, 2 mudas de roupa, se você mora num barraco de 2, 3, 4 cômodos, se mora num barraco de 1 cômodo, se tem telha por cima, se tem laje, irmão, esteja contente, glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? Estejais contente com tudo que você tem. Olha, sabe por quê? Porque o maior tesouro você já tem, que é o privilégio do direito que Deus te deu. É um direito nosso. Isso não foi escrito por mãos de homens. Isso não foi elaborado por advogado, por juiz nenhum humano. Isso foi colocado por Deus. Isso foi escrito pelo Senhor nosso Deus. É o direito, é o privilégio da salvação. O Senhor disse: olha, eu estou dando o direito de todos os homens, que estes homens se salvem e se tornem verdadeiramente salvos. A palavra do Senhor nos fala que Deus nos deu o direito, o privilégio de sermos salvos pelo Senhor. Porque o propósito de Deus não é que nenhum homem, nenhuma mulher se perca, mas que todos eles se salvem para herdarem a vida eterna. Mas nós precisamos fazer uma boa escolha. E qual é a boa escolha, pastor? É servir a Deus. Tendo muito, tendo pouco, é servindo a Deus. Sabe por quê, meus queridos? Deus não olha por aquilo que você tem. Deus não olha pela fortuna que você possui. Volto a dizer aqui, dias atrás eu falava sobre isso. Se você mora em uma mansão que custa X milhões, se você mora num barraco que custa apenas R$1.000 ou menos disso, Deus não olha se a sua conta bancária está recheada ou se ela não tem 1 centavo furado dentro dela. Porque Deus não olha como o homem olha. Deus olha
para o nosso coração, porque o homem tem poder de olhar a nossa aparência física, a nossa aparência natural, mas Deus olha o espiritual que está dentro de você. Então entenda, por favor, que Deus não está olhando pelo que você tem, pelo que você possui. Deus está olhando para o seu coração, se você realmente se entregou por inteiro para Ele. Se fosse assim, Jesus não teria escolhido Pedro, que era pescador de peixe. Quantos homens ricos tinha naquele tempo? Quantas pessoas milionárias existiam naquele tempo? Se fosse assim, Deus não teria escolhido pessoas que não tinham nada, irmãos. Veja bem, a palavra do Senhor nos fala que José estava catando lenha com seu pai, com sua mãe, estava juntando lenhas para fazer algo na sua casa, e Deus escolheu José. Jacó não tinha cama para dormir, comida para comer, água para beber, Deus escolhe a Jacó. Então Deus não olha pelo que você tem, Deus olha pelo que você é, no nome de Jesus Cristo, para o seu coração. Se você é uma pessoa realmente determinada, disposta, que quer realmente servir a Cristo. Entenda isso, por favor, no nome do Senhor nosso Deus. E aí nós estamos aprendendo aqui que Paulo, escrevendo essa carta, ele fala do amor ao dinheiro. Quantas e quantas pessoas que se desviaram o seu caminho da presença de Deus, o caminho da fé, por causa do amor ao dinheiro. Por aquilo que eles ganharam, por aquilo que eles obteram, por aquilo que eles alcançaram. Não, agora eu tenho isso, eu não vou mais caminhar no caminho da fé, porque se eu continuar, eu vou ter que continuar sendo fiel a Deus. Então eu prefiro me desviar como Judas. Judas, irmãos, Judas Iscariotes era o tesoureiro que andava com Cristo. Olha a oportunidade que esse homem teve. Olha a oportunidade que ele alcançou do Senhor Jesus de andar do lado de Cristo, aonde Jesus ia. Judas estava do lado de Jesus, não era simplesmente nas costas de Cristo, era do lado, ele andava do lado de Jesus, mas a cobiça ao dinheiro desviou o seu caminho da fé e levou Judas a armar o seu próprio laço, a sua própria destruição. Então vamos aqui hoje aprender que o que Deus quer de nós é que nós amamos ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa integridade, de toda a nossa vida. Deus quer verdadeiramente que nós amamos a Ele sobre todas as coisas, e fazendo assim seremos bem-sucedidos em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, Deus não olha como o homem olha. O homem olha pela aparência, mas Deus olha para o coração. Amém? Assim seja. Muitas das vezes a gente se depara com pessoas que estão meio mal vestido, com a roupa meio suja, sapato meio rasgado, e de repente passa uma pessoa bem vestida, bem cheirosa do seu lado, e muitas das vezes a gente procura dar atenção para aquela pessoa bem vestida e menospreza a pessoa que está mal vestida. Mas talvez aquela pessoa que aparentemente está mal vestida, ela tem uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de poder, uma palavra de sustentação, enquanto a outra só tem palavras para te levar ao caos e à destruição. Vamos dar atenção à voz de Deus e aprender com Paulo aqui, no nome do Senhor Jesus. Aí ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas. E é verdade, irmão. Tem vezes que as pessoas desejam a riqueza de uma forma gigantesca no seu coração, que esse desejo leva essa pessoa a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Essa cobiça leva a pessoa a fazer coisa que vai prejudicar, e essa cobiça leva a pessoa a cair na sua própria cova, a cair no seu próprio laço, a cair na sua própria rede. E Paulo está falando isso aqui. Há concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens na perdição e ruínas,
porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram, veja bem, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja bem Geazi, irmão. Geazi era braço direito do profeta Eliseu. Era homem que iria herdar toda a unção que Eliseu tinha. Porque Eliseu era braço direito de Elias e ele herdou toda a unção, ou melhor, a unção dobrada que Elias tinha sobre ele. Eliseu herdou toda a unção dobrada que Elias trazia sobre ele. Eliseu era o braço direito de Elias, pela vontade de Deus. Aí de repente Elias é levado ao céu, aí ficou Eliseu, e Eliseu toma Geazi para ser o braço direito dele, ou seja, quando Deus tomasse Eliseu da terra, Geazi receberia a unção triplicada de Eliseu sobre a vida dele. Ele seria um homem abençoado, cheio de virtude, cheio de poder, mas por causa da ganância, por causa da soberba que ele trazia no coração, levou ele à calamidade e à destruição. Porque ele fez algo que Eliseu não tinha mandado, ele fez algo contra a vontade do Senhor, correndo atrás de Naamã e mentindo para o profeta Eliseu e mentindo para Naamã, dizendo: olha, o meu Senhor mandou vir atrás do Senhor, porque agora chegou 2 homens na casa do meu Senhor e precisa disso e precisa daquilo. E quando Geazi toma posse daquilo que não era para ele pegar, a lepra que estava sobre Naamã, diz a Bíblia, que se apegou a Geazi, por causa disso, Geazi morreu debaixo desta maldição por causa da cobiça. Nós precisamos estar atentos e apercebidos essas palavras do Senhor no nome de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a sua fragilidade, Deus conhece e sabe do que você precisa. E tudo que nós precisamos, Deus vai suprir no nome de Jesus. Foi esta palavra que o Senhor transmitiu a Abraão e Abraão transmitiu a Isaac, dizendo, quando Isaac pergunta: pai, está o fogo, está aqui o cutelo, está a lenha, está aqui eu e o Senhor, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Esta foi a palavra que Abraão transmitiu para Isaac, seu filho. Deus proverá para ti o cordeiro para o sacrifício, meu filho, porque Deus é provedor. Então Deus vai prover para você, irmão, tudo que você precisa. Deus vai prover o alimento, Deus vai prover a paz, a alegria. Deus vai colocar diante de você pessoas positivas e arrancar do seu caminho pessoas negativas. Deus vai colocar pessoas diante de você, pessoas espirituais, que vão te levar ao conhecimento da virtude e poder de Deus, e vai arrancar aqueles que só te levam para baixo, só causam em você calamidade. Deus é provedor, mas para isso nós precisamos ter consciência na palavra de Jesus e viver conforme esta palavra no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Assim seja, e Paulo nos fala disso. Paulo tinha experiência porque ele viveu isso aqui, ele passou por isso aqui. Sabe por quê, meus queridos? Porque a maior riqueza que um homem pode ter é o privilégio, o direito de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Aí Paulo fala aqui: porque o amor ao dinheiro, no versículo 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ah, meus queridos, aprendam uma coisa: vivendo com Deus, servindo a Deus, Ele vai te dar condições para o seu sustento de tudo que você precisa, no calçar, no vestir, no beber, no comer, no dormir. Deus vai te sustentar de dia e de noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Guarde essa palavra no seu coração. Não seja como Judas, não seja como Acã,
Não seja como Geazi, não seja como Ananias e Safira. Entenda, não seja como o jovem rico que deixou o privilégio da vida eterna por causa do amor ao dinheiro, mas seja como um servo de Cristo no nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Ame a Deus sobre todas as coisas e você será uma pessoa bem-sucedida em o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos. Quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor, vai de encontro à casa dos teus filhos e aonde ele estiver neste momento. Senhor, que a tua glória, que o teu poder seja sobre eles. Arranca do seu coração toda a cobiça carnal, toda a cobiça, Senhor, que possa levar o teu filho à calamidade, ao sofrimento, à destruição. Retira do seu coração isto e coloca nele o desejo de te conhecer, de te servir, de te amar e de viver com o Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos. Repreenda agora tudo que não provém do Senhor. Joga este inimigo por terra que tem causado, Senhor, essas dores, sofrimento e que tem cauterizado a mente do teu povo. Arranca agora no nome do Senhor e abençoa cada um com o teu poder. É o que nós te pedimos desde agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos, estamos chegando aqui ao término de mais um culto no seu lar. Que Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor. Amanhã nós estaremos de volta às 19h15, transmitindo o culto no seu lar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Até amanhã, em nome de Jesus.